pessoal, tudo bem com vocês? Eu desejo que sim. Meu nome é Lindeilson, sou professor da rede e venho aqui para mais uma aula de língua portuguesa do terceiro ano, ok? Vamos lá, dar início à nossa aula. Aproveita aí, pega o lápis e o papel, tá? Para fazer algumas anotações. Bem, hoje a gente vai conhecer um gênero textual fábula. Fábula é um gênero textual já conhecido por vocês. Vocês lembram como é a sua organização? Vamos lá. Fábula tem título, texto curto, os personagens geralmente são animais com comportamento humano, tempo e local indeterminados. Moral, trazendo um ensinamento. Vamos entender as fábulas. Fábula é uma narrativa do caráter ficcional que usa a fantasia para construir seu sentido. Os animais, que são personagens, possuem características humanas como ganância, a preguiça, a inveja, a sabedoria, a astúcia e etc. Por meio dessas características, as personagens movimentam-se e a história se desenrola, levando à construção de um ensinamento. Vamos conhecer melhor a estrutura de uma fábula. Sendo a fábula um texto narrativo, é importante lembrar-se de que ela deve ter uma estrutura mínima de começo, meio e fim, ou seja, no início, apresentamos as personagens e a situação. Depois, desenvolvemos o texto de forma em que as personagens interajam em torno de uma situação. Por fim, criamos um final surpreendente, que gera reflexão dos leitores sobre um ensinamento. Uma moral geralmente aparece no final do texto. E aí, compreenderam? Agora eu vou apresentar para vocês uma fábula. Talvez você já conheça. Vamos comigo conhecer essa fábula? Vou explicar bem rapidinho, tá? Que na fábula, o texto, vocês veem aqui a estrutura de um texto. O título vem logo na parte de cima, que é a parte superior. Aqui, ó, já tem o corvo e a raposa. Depois vem a moral. E por último, o autor. O autor é aquele que escreve o texto. Vamos conhecer essa fábula comigo? Vamos ler aqui com o professor Lindeilson? Vamos lá, pessoal. Conto com vocês, hein? Era uma vez um corvo, descansando em uma árvore, tendo conseguido roubar um queijo da janela de uma casa. Uma raposa andou por perto, que sentiu um cheiro forte. Viu o corvo e disse: "Olá! Que dia bom! Além de sua plumagem ser muito bonita, se encaixa muito bem." O corvo se sentiu muito bem com o que a raposa disse a ele. Ele queria cantar para comemorar. Abriu o bico, mas depois largou o queijo. A raposa, sorrindo, correu para o queijo e pegou com a boca antes de cair no chão. Moral: preste atenção quando alguém lhe disser coisas boas. Pode ser de interesse. E por último, vem o autor, como eu falei para vocês, Esopo. Que tal agora a gente praticar? Lembra? Vamos recapitular. A gente está estudando o gênero textual fábula. Qual é o título da fábula? Está bem aqui, ó. Lembra? O título fica logo em cima do texto. Então, o corvo e a raposa. Que ensinamento esse texto nos traz? Preste atenção quando alguém lhe disser coisas boas. Pode ser de interesse, não é isso? A gente tem que ter cuidado quando alguém nos oferece, né, coisas boas. Você já notou que na maioria das vezes o título da fábula são os nomes dos personagens? Além dos personagens, há também o narrador. O narrador, o que faz o narrador? O narrador é aquele que narra a história, divide-se geralmente em narrador-observador, narrador-personagem. Narrador-observador conta a história,
e não participa. O narrador personagem conta a história e participa. Deu para vocês compreender? Ok, vamos seguir adiante. Leia o trecho da fábula abaixo e circule a fala do personagem. Uma raposa andou perto, que sentiu um cheiro forte, viu o corvo e disse: Olá, que dia bom! Além de sua plumagem ser bonita, se encaixa muito bem. Vamos praticar mais uma vez. Através de que sinal você identificou a fala do personagem? Vamos conhecer que sinal é esse? O travessão. Muito bem, pessoal. Estou vendo que vocês estão ligadinhos. Qual personagem é essa fala? Vamos descobrir quem foi que falou isso? A raposa. Parabéns, pessoal. Vocês estão ótimos, hein? Vamos ler o trecho da fábula mais uma vez? Observar e nomear alguns sinais de pontuação. Vocês sabem o que é pontuação, né? Vamos lá? Uma raposa andou por perto, que sentiu um cheiro forte, viu o corvo e disse: Olá, que dia bom! Além de sua plumagem ser bonita, se encaixa muito bem. Observe aqui no texto, nesse trecho, tem algumas pontuações. Ok? Vamos descobrir quais são elas. Que sinal é esse, pessoal, que aparece? Vamos descobrir? Apareceu novamente esse sinal. Vamos lá, vou perguntar mais uma vez. Que sinal apareceu? Vírgula, muito bem, parabéns. Vamos descobrir mais alguns sinais. Alguém sabe me dizer que sinal é esse? 2 pontos. Muito bem, pessoal. E esse sinal? Alguém lembra? O travessão. Vocês sabem que o travessão, toda vez que aparece, vem sempre uma fala de um personagem. E esse? Alguém conhece? Vamos descobrir comigo? Exclamação. Muito bem. Exclamação geralmente gera um entusiasmo, né? Uma alegria. E esse sinal? Esse é fácil, né? Já está aí, ó, na pontinha da língua para vocês falarem junto comigo. Ele apareceu 2 vezes. Esse é ponto final. Vocês sabem que toda vez que a gente encerra um texto ou uma frase, a gente coloca ponto final. Pontuações, elas nos ajudam a mostrar nosso sentimento através da escrita. Deu para vocês compreenderem o que é pontuação? Vamos lá, interaja aqui comigo, tá? Nos trechos a seguir, há 2 termos destacados, que substituem 2 palavras. A quais palavras esse termo se refere? Vamos descobrir? O corvo se sentiu muito bem com o que a raposa disse a ele. Lembra que ele está destacado, pessoal, ó. A letra está diferente, está mais escurinha. Então, vamos lá descobrir. Queria cantar para comemorar. Abriu o bico, mas depois largou o queijo. Vamos descobrir. Essa palavra destacada se refere a quê? Ele. Se refere ao corvo. Muito bem, pessoal. Estou gostando de ver, hein? A raposa sorriu, correu para o queijo e o pegou com a boca antes de cair no chão. E aí? Que letrinha é essa que está destacada? Letra O. Muito bem. Vamos ver a que se refere? Está se referindo ao queijo. Muito bem, pessoal. Estou gostando de ver.
Vamos praticar mais. Essas duas palavras em destaque, ele e o, usada para substituir corvo e queijo, chamamos de pronome. Os pronomes nos ajudam na construção do texto para evitar a repetição de palavras. Compreenderam? Bem, hoje a nossa aula foi bem curta, mas vamos recapitular o que foi que aprendemos hoje. O que aprendemos hoje? Gênero textual, fábula e sua organização. Interpretação de texto. Pontuação, exclamação, vírgula, travessão e 2 pontos. Substituição de termos, pronome. Ok, pessoal? Por hoje é só. Até breve. Tchau!